Pronto. Então, estamos aqui novamente, de volta, para dar continuidade aí ao capítulo 2 do livro, volume 4, sobre figuras espaciais. Estamos aí na página agora 69. Gente, nós já vimos aí, tá certo, com relação às figuras espaciais, vimos o que das figuras espaciais aí? Vimos o cone, vimos o cubo e vimos algumas de suas projeções, onde para determinar, para traçar suas projeções, é necessário que se trace retas perpendiculares, que são retas que formam quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Agora, vamos calcular o volume de figuras espaciais, que é o nosso objetivo principal. Tá certo? Esse conteúdo cai muito nos concursos, viu? Que são os volumes de quem? Do prisma, da pirâmide. Vamos ver como se calcula aí o volume de cada um deles. São fórmulas diferentes, tá bom? Então, a gente vai iniciar e lá no finalzinho vai ser posto as fórmulas, certo? Oi. Daqui a pouco eu falo, Pablo. Oi? Tem muito ainda? É? Vamos lá. Eita, peraí, passou de vez. Gente, não, que tem algumas que eu fiz com vocês sem ser aplicando seu conhecimento. Deixa eu terminar. Gente, isso aqui, ó, presta atenção. Aí vai demorar muito tempo aqui, não. Tá quase terminando. Então, deixa eu terminar, que aí vai tirando a dúvida do que vocês tiverem, certo? Então, vamos lá. Esse Olha, povo vai na sala conversa demais, Karine. Oxi. é porque é muita pergunta isso. Oi, meu amor. Oi, minha linda. Obrigada, viu? Queria lhe dar um abraço, mas não pode. Muito obrigada. Feliz Natal para você também, viu? Tudo de bom. Ó, gente, o terceiro dia, o terceiro dia de Songkran é reservado para entrega de oferendas aos templos budistas, concentrados em sua maior parte na capital tailandesa, Bangkok. As oferendas deixadas nos templos podem ser roupas, comidas, incensos e flores. Primeira questão. Primeira questão. Suponha que a base de sustentação da estátua da imagem do Buda seja um paralelepípedo reto retângulo, conforme mostra a imagem da página seguinte, e que seja necessário calcular o volume desse sólido. Faça o que se pede em cada item e encontre o volume. Então, vamos agora para a página seguinte. Então, ó, que figura é essa aí? É um cubo, é? Não, é um paralelepípedo. Não é verdade? Porque é uma figura tridimensional. Agora, sendo que suas faces são retangulares, tá certo? Então, é um paralelepípedo, é um prisma, porque tem duas bases aí poligonais, tá bom? Então, aí, ó, presta atenção. Gente, vejam só, eu já tinha falado para vocês que tanto o prisma quanto a pirâmide, eles são o quê? Eles são figuras espaciais e eles são classificados como poliedros, tá certo? Então temos aí que o prisma e a pirâmide são poliedros. Aí vocês podem perguntar, professora, a primeira figura que nós vimos, que foi o cone, é um poliedro? Não, é um corpo redondo. Então, existem figuras espaciais que são corpos redondos e existem figuras espaciais que são poliedros. Quem são? Quem são? Presta atenção. Quem são os corpos redondos? A esfera, o cone, o cilindro. Quem são os prismas? Quem são os prismas? Não. Quem são os poliedros? O prisma, a pirâmide, tá certo? Então, preste atenção. Então, letra A. Esse sólido, ele é um poliedro ou um corpo redondo? Poliedro, porque ele tem suas faces poligonais.
Então, poliedro é quando suas faces são planas, são faces poligonais. Então, aí é um poliedro. E qual o nome dado a ele? É um prisma, porque possui duas bases poligonais, tá certo? Nós temos poliedros que são prismas, nós temos poliedros que são pirâmide, ok? Aí vamos lá. Determina o volume desse sólido em metros cúbicos. Veja, quando a gente trabalha com volume, obrigatoriamente a unidade de medida tem que estar elevada ao cubo, porque são 3 dimensões. Então, não sei se vocês lembram, mas para calcular o volume, basta multiplicar, para calcular o volume de um paralelepípedo, basta calcular aí a multiplicação entre suas dimensões. Gente, antes de eu prosseguir, aí se você está dizendo que é paralelepípedo, depois diz que é um prisma. Gente, o paralelepípedo, ele é um prisma porque possui duas bases poligonais. E o prisma, por sua vez, é um poliedro, tá certo? Porque suas faces são planas, ok? Então, agora, para calcular o seu volume, basta multiplicar suas 3 dimensões. Ou seja, 3,2 vezes 1, 3,2. 3,2 vezes 2, 6,4, certo? Só basta multiplicar. Então, o volume é 6,4 metros cúbicos. Dúvida aí na letra B? Só é multiplicar. Letra C. Caso o suporte para a imagem do Buda seja um cubo, gente, se é cubo, então quer dizer que todas suas faces são quadradas. Se todas as faces são quadradas, todas arestas, o que são arestas? São os segmentos de reta, possuem a mesma medida. Já no paralelepípedo, que é essa imagem aí, veja que as dimensões são com medidas diferentes. Se fosse um cubo, todas essas medidas seriam iguais. Então, aí, ó, o cubo de aresta A e altura H, como você determinaria seu volume? Então, aí, sendo aresta A, o volume seria determinado pelo produto da área da base vezes a medida de sua altura. Então, ficaria no caso, olha, A ao quadrado vezes H. Porém, H, que é a altura, é igual à medida da aresta, porque todas as suas arestas são iguais. Então, ó, como é um cubo, a aresta terá a mesma medida da altura. Então, no caso, a gente calcularia a prescrição. No caso, a gente calcularia o volume de um cubo por A elevado ao cubo, onde quem é A? É a aresta. Então, deixa eu explicar aí o que... Isso mesmo. Então, qual seria a fórmula para encontrar o volume de um paralelepípedo? Seria A vezes B vezes C, onde A é o comprimento, B é a largura vezes a altura, ou seja, só é multiplicar as 3 dimensões quando é um paralelepípedo. Quando é um cubo, já que todas as arestas são iguais, seria A elevado ao cubo. Então, se eu quero calcular, por exemplo, qual é o volume de um cubo de 5 centímetros de aresta? Então, seria 5 elevado ao cubo, onde faria 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, ok? 3 vezes. Quando for o cubo, multiplica a aresta 3 vezes. Tá bom? Não é multiplicar por 3 não, viu? É multiplicar a medida da aresta 3 vezes por ela mesma. Então, já vimos o que aí? O que é que nós estamos estudando? O volume de uma figura espacial. Já vimos o volume de quê? Do paralelepípedo e do cubo. Tá bom? Então, vamos adiante. Também é tradição desse dia que as pessoas saiam às ruas com armas aquáticas, que é aquelas armazinhas, né, de carnaval, e mangueiras, atirando água sobre as estátuas e pessoas para lavar o azar do ano anterior. Este Meu Deus, evento é 2020 conhecido ia como precisar de uma das caixa águas. d'água. Oi? Oi? Karine, 2020 ia precisar de uma caixa d'água. Misericórdia. Pois é. Gente, tem alguma dúvida até aí, o pessoal que está online? Se tiver, podem interromper e falarem, né? Tá certo? Agora falem. Não coloquem no chat, não, porque, como eu já tinha falado para vocês, eu não consigo ver enquanto eu estou explicando. Se tiver alguma dúvida, podem interromper. Então, deixa eu colocar lá. Continuando. Segunda questão. Observe, sim,
acredito que vocês já... Eu passei e nem falei. Mas eu acredito que vocês já sabem, né? Tem assim, vamos verificar a sua compreensão. Porque eu pulei, não foi? A terceira da 68. Vocês viram? Que é de casa, viu? Então, até agora, no, isso, é de casa. Então, ó, no final eu digo as páginas, mas já sabem que é 68 e a 69. São duas questões. Na 68 tem a terceira, na 69 tem a quarta. Até agora é essa. Aí estamos aí agora na página 70, na segunda questão. Aí tem assim, observe as armas de água da imagem ao lado. Suponha que em uma delas, o reservatório de armazenamento de água tem o formato de um cilindro. Gente, o cilindro já não é um poliedro, viu? É um corpo redondo, tá certo? É uma figura espacial? É, mas é um corpo redondo, porque as figuras espaciais são divididas em duas partes, em poliedros, que é o prisma e a pirâmide, e em corpos redondos, que é a esfera, é o cone, tá certo? É o cilindro. O cilindro tem duas bases circulares e tem a sua face também lateral. Então, a gente pode entender como cilindro uma lata de leite. A gente pode entender como sendo um cilindro. Então, observe as armas de água ao lado. Suponha que uma delas, o reservatório de armazenamento de água, tem o formato de um cilindro com dimensões conforme indicado na imagem abaixo. Faça as atividades a seguir e responda. Letra A. Pronto? Letra A. O cilindro que representa o armazenamento de água desse brinquedo é considerado um poliedro ou um corpo redondo? Quem prestou atenção, eu tinha falado, né? Então, é considerado como corpo redondo, tá bom? Alguma dúvida? Eu posso passar? Pode. Posso, né? Pode. Pronto. Ainda aí na página 70 para poder finalizarmos. E depois a gente vai para a página 71, onde a gente faz até a terceira, tá? Então vamos lá. Olha, vou fazer o seguinte com vocês, presta atenção. Como só tem bem pouquinho, deixa eu só mostrar só o que tem pra gente por hoje. Só tem isso aqui, ó. Só tem isso e finaliza, ó. Tá bom? Aí o que é que eu vou fazer com vocês? Alguns alunos estão aqui, gente. Alguns alunos estão com dificuldades, não é isso, com relação a que tem que entregar hoje, né, o livro volume 3. Então aí eu coloco agora o pior que eu vou ver, porque parece que só esse computador aqui está com internet, isso aqui não tá. Porque aí eu posso espelhar o livro e ir explicando para vocês, do volume 3. Oxe, não era pra se ajudar não, Karine. Já teve tempo demais. Né, Heloísa? Vou seguir o conselho de Heloísa. Muito tempo esse menino fica brincando, a senhora ainda vai ajudar. Eu não ajudaria, não. Foi Pedro que pediu. Eu concordo também. Pedro é assim. A senhora poderia ir vendo para ajudar a gente nessas tarefas que a senhora está passando aí de vamos verificar a sua Pronto, a gente vê. compreensão. Vai sobrar tempo. Ainda são, presta atenção, ainda são 11 horas. Se eu conseguir concluir, por exemplo, até 11h20, aí tem muito tempo ainda, né? Vamos lá. Gente, presta atenção. Letra B. Quantas superfícies planas esse sólido possui? E aí? Possui duas, ó, que são as bases. Esse sólido ele possui duas superfícies planas, tá certo? Aí vamos lá, depois diz assim: qual é a área de cada uma das superfícies planas desse cilindro, considerando suas dimensões em centímetros? Alguém lembra? Quem são as superfícies planas aí? São as bases circulares. Alguém lembra como encontrar a área de um círculo? A área de um círculo? Pi vezes R ao quadrado. Não. Pi raio ao quadrado. Pi raio ao quadrado. Porque eu estava pensando que era, porque tem um outro que é 2 pi raio, que é o comprimento da circunferência. Mas aí, nesse caso, não é o comprimento, é a área. Então, para encontrar a área de um círculo, é pi raio ao quadrado. Pi raio ao quadrado.
tá bom? Então, nesse caso, quem é o raio? Quem é o raio? Então, 5 elevado ao quadrado é quanto? 25. Então, viram que a questão botou entre parênteses. Deixe sua resposta em função de π. Se é em função de π, eu vou substituir o π por 3,14. Então, ó, esse sólido possui duas superfícies planas, que são as bases circulares. Cada uma das áreas é de 25 π centímetros quadrados. Então, por que ficou ao quadrado agora a unidade de medida? Isso. E por que área? Tá bom? Só é o cubo quando é volume. Ok? Porque são 3 dimensões. E figuras planas são 2. Tá certo? Vamos lá. Qual é a medida da altura desse cilindro? Olha para a figura. Quem é a altura? 7. Altura de 7 centímetros. Muito fácil esse assunto, né? Aí lembre-se, a área. Ó, eu perguntei a vocês, mas tinha aí no livro de vocês, tá? Lembre-se que a área do círculo é calculada por π raio ao quadrado. Certo? Então, letra D. Letra D. Converse com seu professor e seus colegas como é possível calcular o volume desse cilindro em centímetros cúbicos. Então, essa medida, essa mesma fórmula, tem validade para o cilindro. Ou seja, para calcular, gente, para calcular o volume de um cilindro, vejam, nós estamos estudando volume de figuras espaciais. Vimos o volume do cubo, do paralelepípedo, e agora estamos vendo o volume do cilindro. Como é que calcula o volume do cilindro? Vai multiplicar a área da base que a gente acabou de encontrar, que foi 25 π, não foi isso? Pela altura. Tá certo? Oi? A área da base. AB, área da base. Então, ó, o volume de um cilindro é calculado pela área da base. Então, primeiro tem que encontrar a área da base e multiplicar a área da base pela altura. Então, aí nós temos o seguinte: o volume V de um prisma reto é reto porque ele não tem o oblíquo, que é aquele inclinado, e um reto. Essa aqui forma um ângulo reto. Oi. É os dois. Mas aí não multiplica por dois, não. Aí só se baseia em uma base só. Isso. Então, ó, o volume V de um prisma reto, porque tem dois prismas, tá certo? Tem um prisma reto e o oblíquo. Nesse caso aí, ó, é calculado pelo produto da área da base, que a gente chama de AB, o bem embaixo, pela sua altura, que a gente representa por H. Então, nós temos a fórmula para calcular a área aí desse cilindro, tá certo? Que seria a área da base vezes a altura. Então, essa fórmula também é usada para calcular o volume do cilindro. Nós calculamos dessa forma tanto o volume de um prisma reto como de um cilindro, ok? Preste atenção. Gente, pronto? Sabendo que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, ou seja, quando eu tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro. Está fazendo a relação aí de volume, com a unidade de volume, com a unidade de capacidade. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Qual a capacidade em mililitro do reservatório de água desse brinquedo? Aí agora pede para considerar o π, tá certo? Igual a 3,14. Então, o que é que vocês deveriam fazer? 25 vezes 7 primeiro, porque como é que calcula o volume do cilindro? Não é a área da base vezes a altura? Então, 25 vezes 7, tá certo? Daria quanto? 25 vezes 7, daria quanto? Daria 175. Muito bem. Eu ia falar. Muito bem, Luísa. 175, olha, 175 pi. Tá certo? Porque o, 25, o pi tá ali. Aí teria que substituir pi por quanto? Aí faria 175 vezes 3,14. Onde se vocês multiplicarem 175 vezes 3,14, dá justamente 549,5 centímetros cúbicos. Mas como a cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, então se eu tenho 549,5 centímetros cúbicos, eu tenho 549,5 mililitros. Não esqueçam disso. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro.
E tem outra relação também, viu? 1 decímetro cúbico é 1 litro, tá certo? 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. E essas relações, às vezes, a questão não dá, você tem que saber, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Apitou aqui, ou para mim tinha chegado algum aluno ainda essa hora. Pronto, gente? Tem alguém fazendo? Tem Pode alguém passar. fazendo? Posso? Aí, vamos lá, para a página agora 71. Amplie seu conhecimento. Olha, aí vejam, durante essas atividades todinha que a gente estava fazendo, ele falou apenas de algumas fórmulas, mas aí não colocou todo, então amplie seu conhecimento, colocou o resumo de todos os volumes das figuras espaciais, tá certo? Que, inclusive, quando foi depois que ele de colocar essas fórmulas, aí tem, vamos verificar sua compreensão, ele colocou o terceiro quesito utilizando essas 3 fórmulas. Então, o terceiro, apesar de ser, vou verificar sua compreensão, eu fiz para explicar a vocês, tá certo? Eu sempre não mando vocês fazerem, vamos verificar sua compreensão, mas aí o terceiro, só o terceiro, eu fiz, porque a letra A vai usar a primeira fórmula, a letra B a segunda fórmula e a letra C a terceira fórmula. Aí eu fiz para poder explicar. Então vamos lá. Além dos sólidos vistos acima, que foram, no caso, a pirâmide, que nós. A pirâmide não, desculpa. Que foi o quê? Os poliedros, que foi, no caso, o prisma, não foi isso? O paralelepípedo e o cubo. Nós vimos aí como calcular seu volume. Vimos também o cilindro, vimos 3. Existe também, tá certo? Esse que nós vamos ver agora. Então, além dos sólidos vistos acima, veja a seguir como calcular o volume de uma pirâmide, que é um poliedro. Eu falei para vocês que pirâmide e prisma são poliedros, tá certo? Porque possuem faces poligonais, planas, e de uma esfera e um cone, que nós vimos que são corpos redondos. Nós vimos que as figuras espaciais são divididas em 2 partes, que no caso são os poliedros e os corpos redondos. Quem são os poliedros? São os prismas e as pirâmides, porque possuem faces poligonais, faces planas. E os corpos redondos, que são aqueles objetos que rolam. Nós temos aí o cilindro, que nós vimos como calcular o seu volume, temos ainda a esfera e o cone. E com relação aos poliedros, nós vimos como calcular aí o volume de quem? Do prisma. Quem são os prismas que a gente viu? Foi o paralelepípedo e o cubo. Aí vamos ver como calcular agora o volume de uma pirâmide, de uma esfera e de um cone. Então, o volume de uma pirâmide nós calculamos através dessa fórmula aqui, ó, que é 1/3 da área da base vezes a altura, onde a B é a área da base e H é a altura da pirâmide. E o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é dado pelo volume, é igual a 4/3 vezes π, que é a letra grega, onde a gente sabe que é aproximadamente 3,14, vezes o raio, raio ao cubo, tá certo? Onde R é o raio da esfera. O volume de um cone, que é dado pelo volume, igual a 1/3 vezes π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes H, que será a altura. Ele coloca aí, sendo R o raio da base, H a altura do cone, certo? Tem aí, gente, alguma dúvida? Karine, Oi. no caso, a gente vai ter que, quando for fazer essas contas, a gente vai ter que achar o R, né? Quem é R para poder fazer R Isso. Na e questão H. diz. Na questão, veja, quando é uma pirâmide, a questão vai dizer quem é a altura. Agora, a área da base você vai ter que encontrar. Oi? Eu vou colocar aí, vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Quando for uma esfera, a questão vai dizer quem é o raio. Quando for um cone, a questão tem que dizer quem é o raio e quem é a altura. Tá certo? O que dá mais um trabalhinho aí é da pirâmide, porque temos que calcular a área da base para depois calcular o volume. Certo? Vou passar aqui para vocês verem. Vamos lá. Gente, copiem agora não, prestem só atenção. Depois eu deixo aí para vocês copiarem. Pronto? Pronto?
Ó, vamos verificar sua compreensão. Terceira questão, que é dessas fórmulas que eu acabei de explicar para vocês. Os turistas que decidem passar o ano novo na Tailândia se depararam com uma atitude bem peculiar. Desde a chegada no aeroporto, pois são distribuídos saquinhos com flores secas e um frasco de vidro com água perfumada para os turistas entrarem no clima. De acordo com o quadro Amplie seu conhecimento, que a gente acabou de ver, resolva os itens a seguir. Olha, ele pediu para considerar pi igual a 3,14. Não vai ser igual àquele que a gente deixou em função de pi, não. O pi terá que ser substituído por 3,14. Aí na letra A, tem aí a resposta, mas aí o cálculo está embaixo. Tem assim, determina o volume de um frasco de água perfumada, cujo formato é de uma pirâmide quadrangular. Tá certo? Porque as pirâmides elas são classificadas de acordo com suas bases. Se é quadrangular, é porque sua base é quadrada. É de altura 12 centímetros e arestas da base 4 centímetros. Deixa eu voltar aqui. A figura é uma pirâmide. Olha a fórmula para encontrar a pirâmide. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, ó, isso mesmo. Temos que calcular primeiro a área da base. Se a base é um quadrado, como é que calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. E quem são esses lados? É a aresta. Então, a aresta mede 4 centímetros. Então, qual será a área da base? 4 vezes 4? Olha a fórmula aqui, ó. Volume é igual a 1/3 vezes a B é a área da base, tá? Vezes a altura. Aí eu repeti 1/3 vezes, no lugar de AB, que é a área da base, é 16, porque se a base é um quadrado, tá certo? Então, para calcular a área de um quadrado, lado vezes lado, no caso, o lado, que é a aresta, é 4, então 4 vezes 4, 16, vezes a altura que a questão deu, que era 12. Então, o que é que vocês fariam aí? Multiplica os numeradores, tá certo? E depois o denominador. E depois faz a divisão. Então, 1 vezes 16. 16 vezes 12. Deu quanto? Aí 192 dividido por 3. Que dá quanto? 64 centímetros cúbicos. Porque estamos tratando de volume. E volume, a unidade tem que estar elevado, a unidade de medida tem que estar elevado ao cubo. Gente, alguma dúvida nisso? Muito fácil. Só é aplicar a Eu pensei que fórmula. era difícil. É o que, Heloísa? Pensei que era difícil. É não. Sabe qual é o problema todo? O problema todo é vocês saberem as fórmulas. Tá certo? Porque às vezes pode confundir um com o outro. Sabendo a fórmula que se aplica a cada figura espacial, sabe resolver. Ó, a letra B e a letra C são mais fáceis ainda, porque já vai ser direto. Não vai ser igual a letra A, que eu tive que calcular ainda a área da base, não. Tá certo? Então vamos lá. Letra B. Determina o volume de um frasco de água perfumada, cujo formato é uma esfera de diâmetro 12 centímetros. Gente, vamos lá, volta aqui. A esfera, qual é a forma para encontrar o volume de uma esfera? 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Mas a questão deu diâmetro, não deu raio. E aí? Isso, porque o diâmetro é o dobro do raio, e o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 12 centímetros, o raio é quanto? 6. Isso é uma casca de banana. Muita gente colocaria 12. Por quê? Eita, eu não sei. Porque assim, como naquele dia, quem veio trazer foi minha mãe, entender se foi o rapaz que estava lá. Naquele dia foi o entregador, não. Disse tu não foi? Pronto. Aí eu não sabia que eles faziam entrega. Aí o que foi que aconteceu? Eu passei o número para a Jéssica e a Jéssica conseguiu. É o entregador que vem. Pergunta lá ela. Olha, então se o diâmetro é 12 centímetros, então no caso o raio é quanto? Só é jogar na fórmula agora. Então vai ficar volume é igual a 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Aí eu substituí aí o r por quanto? Não. Primeiro, olha, o π eu coloquei no final. Preferi colocar no final.
o pi eu coloquei no final e o R substituí por quem? Aí ficou assim, 4 terços vezes π vezes 6 elevado ao cubo. Aí o que é que primeiro eu tenho que resolver aí? O 6 elevado ao cubo. Aí eu repeti, 4 terços vezes π. Aí 6. Então, o 6 elevado ao cubo, cuidado, não é 6 vezes 3 não, viu? É o 6 multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Onde 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, 216. Aí ficou aí, ó. Tá certo? 4 terços vezes π vezes 216. Qual é o próximo passo? Multiplicar 4 vezes 216. Quanto é 4 vezes 216? 4 vezes 216, 864 pi. Veja que o pi eu fui repetindo. Só, eu preferi substituir o pi, como a questão pediu, no final, que fica mais fácil. Aí depois que foi que eu fiz? A divisão, tá certo? Porque eu repeti aí o denominador 3. Então, 864 dividido por 3, deu quanto? 288 pi. Mas entre 288 e pi existe uma operação, que é a multiplicação. Então, vou substituir aí o pi por 3,14, porque pi é aproximadamente 3,14. Então, 288 vezes 3,14 dá justamente o quê? 904,32 centímetros cúbicos. Aí, olha, ou como eu coloquei no retângulozinho da letra B, que seria o volume igual a 294,32, tá certo? Centímetros cúbicos, ou 288 pi centímetros cúbicos. Por que eu coloquei ou? Porque se a questão não pedisse para substituir o pi, então iria ficar em função de pi. Então as duas respostas estariam corretas, mas vai depender da questão. Para essa questão, teria que substituir o pi, porque a questão pediu. Mas, como na questão anterior, disse, deixa em função de π, se tivesse pedido para deixar em função de π, a resposta seria 288 π. Se pedir para considerar o valor de π, a resposta será 904,32. Oi? Na anterior pediu assim, ó. Na letra B, ó, disse assim, deixe sua resposta em função de π. Entendeu? Aí não substitui π. Já nessa não. Colocou assim, considere π igual a 3,14. Entendeu agora? Oi? Vê volume, vê. Gente, posso prosseguir na explicação? Vimos agora o quê? Como calcular o volume de uma pirâmide, o volume de uma esfera, e agora vamos ver como calcular o volume de um cone. Tá certo? O volume de um cone. Então, vejam, vocês vão ter que ter aí em mente a fórmula para calcular o volume de um cubo, o volume de um paralelepípedo, que são fáceis, né, de memorizar, porque vocês já estudaram lá no sexto ano essas fórmulas. Como calcular o volume de um cilindro, que a gente viu que é a área da base vezes a altura, tá certo? Vimos agora como calcular a área de uma pirâmide. Vimos também como calcular a área de uma esfera. E agora vamos ver como calcular a área de um cone, tá certo? Então, o cone, vocês sabem que só tem uma base circular. O que lembra um cone poderia ser o quê? Um sapeto de festa, uma casquinha de sorvete. A esfera, vocês sabem que o que lembra uma esfera? Uma bola, não é isso? A esfera pode ser uma representação de uma bola de futebol, ok? Bola de futebol pode lembrar uma esfera. Então, vamos lá. Letra C. Vamos ter assim agora. Determine o volume de um frasco de água perfumada, cujo formato é um cone de raio 6 centímetros e altura igual ao dobro do raio. Gente, se o raio é 6 centímetros e a altura é o dobro, qual é o dobro de 6? 12. Aí vejam que a fórmula é qual para calcular o cone? É V, que é volume, igual a 1/3, vezes π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, olha como eu coloquei, ó. V de volume igual a 1/3 vezes π,
vezes r ao quadrado vezes a altura. Onde o raio eu substituí por 6, porque na questão disse que o raio era 6, ficou 6 ao quadrado. Ao quadrado que é da fórmula. Vezes a altura. A altura não foi o dobro do raio? Se o raio foi 6, o dobro de 6, 12. Aí o que é que primeiro vocês teriam que calcular? Não esqueçam. Primeira potência. Primeira potência. Aí repete 1/3. Lembra que eu só coloco o valor de π no final? Coloque só no final, tá? Então, 1/3 vezes π. 6 elevado ao quadrado é o quê? 6 vezes 6, que é 36. Vezes 12. Depois, multiplica todos os números do numerador. 1 vezes 36. 1 vezes 36, 36. 36 vezes 12, 432. Repete o π sobre 3. Repete aí o denominador 3. Aí, 432 dividido por 3 dá 144. Repete o π. Se a questão pedisse para deixar em função de π, tá certo? Nós teríamos terminado 144 π. Porém, a questão diz no enunciado para considerar π igual a 3,14. E sabemos que entre 144 e π existe uma multiplicação, não é isso? Então, aí vocês teriam que multiplicar 144 vezes π, no caso, vezes 3,14, será igual a 432,16 centímetros cúbicos. Não esqueçam que volume, a unidade de medida, tem que estar elevado ao cubo, porque são figuras tridimensionais, que possuem 3 dimensões. Logo, nós temos aí no retângulo que o volume será igual a 452,16 centímetros cúbicos, ou, se a questão não tivesse pedido para substituir o π, poderia também ser 144 π centímetros cúbicos, tá certo? Alguma dúvida? Altura, largura, tá certo? Comprimento. O que está fazendo? Gente, presta atenção agora. Olhem. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Então, vejam, para casa, além daquelas que eu já tinha dito para vocês, que são 2 questões, que estão nas páginas 68 e 69, tem uma questão na 68 e uma questão na 69. Vocês também irão fazer em casa a 71, o restante, que é a quarta e a quinta questão apenas. A quinta que é pessoal, a quarta tem cálculo, a quinta é pessoal, tá bom? Além dessa, vocês também irão fazer a 72. Também é só para calcular o volume dos cilindros, tá certo? A primeira, para calcular o volume do cilindro. A segunda é pessoal, tá certo? Na 72. E vocês irão fazer aplicando o seu conhecimento, que é a 73 e a 74, 76. Eita, tá errada a numeração, tá? No livro de vocês está errado também, que o meu tem 73, aí depois pulou para 76. Pulou não, foi? Então, acho que só foi o meu. Pronto, aí eu vou colocar aqui para vocês anotarem, ó. Eu só fiz questão de falar para eles. Eita, professora, tem coisa que só não. 68 tem uma questão apenas, 69 uma questão apenas. 71, tá certo? Página 71, nós temos 2 questões. Uma que tem o cálculo, que é para ser feita no caderno. Tem um caderninho aí de lado, ó. Tanto a questão 4 quanto a questão 5 são para ser feitas no caderno, tá certo? Então, questão 4 tem cálculo para vocês fazerem, da 71. Questão 5 é pessoal. Na página 72, também 2 questões. A primeira, para calcular o volume dos cilindros, tem aí dizendo os valores, vocês calculam aí. A segunda, que é para ser feita no caderno, pessoal. Para falar a verdade, o que tem mais coisa para vocês fazerem, mesmo assim tem muita coisa de marcar X, é a 73 e a 74. Mas nós só iremos ter aula agora de hoje a 8. Só temos aula agora quarta. Por quê? Tem muito tempo para fazer, né? Então, façam aí tranquilamente, atualizem o livro de vocês, tá certo? Como eu falei para vocês, na terça-feira já venham preparados que vocês terão aula de matemática com a professora Mirleide, onde ela vai trabalhar com vocês. Ó, no só dia 15 de janeiro.
onde ela irá trabalhar com vocês o capítulo 3, que é o capítulo de distância no plano cartesiano. Ela vai trabalhar esse capítulo com vocês. É pouquinha coisa, só é da 77 a 83. Ela vai trabalhar esse. Ela trabalhando esse, finalizou o livro terça-feira. Na quarta, eu vou apenas selecionar algumas atividades para fazer a correção com vocês, tá certo? Algumas atividades que foram passadas para casa, tá bom? Aí dá para a gente ver direitinho, porque são 3 aulas, ok? Alguma dúvida? Deixa eu finalizar aqui a gravação.